E agora nós vamos ao vivo com a nossa linda repórter Lalesca Setúbal para falar sobre como praticar o desapego e evitar acumulações. Será que são muitas acumulações, ô Lalesca? Bom dia, Vanusa. Bom dia a você de casa. Olha, eu estava aqui conversando, já vou apresentar ela para vocês, a Georgiane Carvalho, que ela é personal organizer. A gente estava conversando aqui antes do ao vivo, né, sobre organização, sobre bagunça, e ela me contou que quando a gente começa a bagunçar demais, às vezes a gente pode perder o controle e virar um acumulador. Mas o que seria acumulador, Georgiane? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, o acumulador é aquela pessoa que acumula objetos sem utilidade. Ele começa a tirar coisas, às vezes, do lixo e trazer para dentro de casa. São objetos que ele começa a organizar num cômodo da casa, tá? Ele começa por um cômodo e depois ele toma conta de toda a casa com todos aqueles objetos sem nenhuma finalidade. São coisas que ele pode dizer, daqui a um ano eu vou usar. Esse objeto me dá segurança. Então ele começa a acumular por um cômodo e depois ele toma de conta de toda a casa. Olha, Vanusa, a nossa vida é tão corrida, não é verdade? A gente trabalha de manhã, às vezes pode ir para outro trabalho à tarde, fica até a noite. E aí chega em casa à noite, a gente só quer dormir e descansar. E aí as coisas de casa vão ficando para depois, a organização. E isso pode ser um sintoma aí de um acumulador, uma casa desorganizada. Como é que a gente poderia organizar primeiro o nosso horário para organizar a casa? Como é que funciona isso? Bom, no nosso quarto, vou dar um exemplo, no nosso quarto tem vida. A gente trabalha, a gente dorme, a gente assiste TV, tem filho, tem marido. Então as coisas vão sair do lugar. Mas o importante é que tudo que sai do lugar volte para a sua casinha. Do mesmo jeito que eu e que você saem de casa para trabalhar e a gente volta para casa, os objetos do nosso quarto, da nossa casa também. Eles saem e voltam para o mesmo lugar. E aí a bagunça não vai começando e a desorganização e quem sabe uma acumulação de objetos espalhados pela casa. Vanusa, eu vou te contar um segredo e vou te contar um segredo também, Georgiane. Agora não vai ser mais segredo, né? Olha, às vezes, Vanusa, quando chega no fim de semana, que eu tenho uma semana muito corrida, e o meu quarto está desorganizado, eu fico com vergonha de receber amigos em casa e colocar lá dentro do meu quarto. Já aconteceu, Vanusa, com você algum episódio parecido? Dizer, não vai hoje lá em casa não, porque eu tô com vergonha, a casa tá um pouco bagunçada. Já aconteceu com você, Vanusa? Já aconteceu comigo, ainda vou lhe dizer outra coisa que eu considero ainda pior. Você quer saber? É que eu tenho uma preocupação muito grande de sair de casa e se Deus permitir que eu volte viva. Por quê? Eita, que susto! Porque tu já imaginou, eu sempre converso isso com as minhas amigas, eu não sou desorganizada, tem dia que eu estou desorganizada, tem dia que minha casa não está do jeito que deveria estar, porque eu sou uma pessoa que eu corro muito, a luta é grande. E aí naquele dia eu olho assim, estou muito cansada, assim, não, hoje não dá. E aí, no dia seguinte eu saio e eu fico, Deus, me mantenha viva, faça eu voltar para casa viva, porque assim, depois que eu não existir, vão dizer, eita, mas essa Vanusa era bagunçada. Rapaz, sabe aquela história que você não tem como se defender? Não, tinha dia que eu era muito organizada. Tinha dia que eu era muito... E eu não vou... Parece aquela coisa de filme, que você tá vendo tudo que as pessoas estão falando, tipo BBB, sabe? Aquele paredão assim mentiroso, que você tá lá em cima, mas tá vendo todo mundo falando de você e você não tem como se defender. Eu imagino que seja uma coisa assim. Então, assim, essa questão de casa, às vezes, bagunçada, acontece, porque não é todo dia que a gente consegue deixar tudo organizadinho. Eu sou daquelas que quando eu vou tirar uma roupa do guarda-roupa, se eu não encontro do jeito que eu quero, aí às vezes não dá tempo de arrumar. Às vezes acontece isso comigo, hein? É verdade. Mas é sério, hein? E aí, olha, a casa bagunçada deixa a gente isolado, Verdade. não é? E pode gerar um problema sério. Georgiane, que problema sério? Problemas psicológicos mesmo? Isso. No caso do acumulador, ele não consegue perceber que ele está doente. Então precisa que alguém consiga começar a enxergar que aquilo é uma doença e procurar ajuda psicológica ou psiquiatra. Mas há uma diferença entre o acumulador e o colecionador, tá?
Então o acumulador, ele não quer receber ninguém em casa, ele não gosta de receber em casa porque tá aquela bagunça na casa inteira. Já o colecionador não, ele faz questão de mostrar para você aquela coleção de objetos. E ele se dá muito bem com a organização. O acumulador não, ele não se dá bem com a organização. E aí é o momento dele começar a procurar um psicólogo, um psiquiatra, juntamente com isso, uma profissional de organização que é a personal organizer. Só para a gente encerrar, eu queria que você, Georgiane, desse uma dica para uma pessoa que está nos assistindo, por exemplo, que não consegue se organizar, que chega em casa, quer fazer aquilo, mas não está conseguindo. Qual a sua dica para essa pessoa? A gente tem várias ideias. Primeiro, você precisa tirar tudo do lugar e ver o que exatamente você precisa. Você pode separar em três cestos. O cesto de guardar, que é o que vai voltar para o lugar, o cesto de doar e o cesto de descartar e ir para o lixo. Ah, Georgiane, mas eu uso tudo. Se você olhar um por um, vai ter objetos e itens que você não usa mais há muito tempo. E se você ficar na dúvida, cria uma quarta cestinha de vou pensar direito. Então, você separando isso, você consegue começar a voltar as coisas para o lugar. Outra dica, comprou algum objeto na rua, usa, não guarda. Porque às vezes a gente compra uma roupa, eu vou usar essa roupa para quando tiver tal evento. Eu vou comprar uma xícara, um prato, um tal, eu vou usar quando tiver um evento. E isso vai guardando e vai acumulando. Então, comprou, usa. Não compra peças repetidas, é a minha terceira dica. Vê o que você tem em casa e não compra peças repetidas, porque isso também vai começando a acumular. Então, assim, baseado nessas 3 dicas, você consegue, se no final de semana, Lalesca, começar a organizar um quarto, depois vai para a cozinha, depois vai para a sala. E como a Vanusa disse, a casa tem vida, as coisas vão sair do lugar. Nem sempre a casa é a de revista, né? Mas o importante é que tudo que sai do lugar volta para a casinha. Muito obrigada pelas Obrigada dicas. a vocês, muito obrigada. Mas Bom você dia. combinou. Olha, Vanusa, é o seguinte, vamos nos organizar, não é verdade? Botar essas dicas aqui em prática, não deixar a nossa casa desorganizada, viu, Vanusa? Verdade, amigo. Mas deixa eu te dizer, viu? Sair, a gente Se puder tiver voltar, ela bagunçada, tá bem bonitinha. Se tiver bagunçado, Olha, eu sei que eu também posso te tenho uma- chamar. Ah. Se tiver bagunçado, eu posso te chamar, porque eu já senti que não tem Pronto. problema. Muito bom, minha linda, mas eu vou organizar. Muito eu tive pelo uma ideia aqui contrário, dos tá, meninos. Vanusa? Beijo. Bom final de semana. Olha, eu quero dar só um recado aqui, Sim. Vanusa, para encerrar meu ao vivo. Ok. Quero dar um recado para minha mãe. Mamãe, olha, aqui a Georgiane falou que a gente não pode comprar uma coisa e não usar. Você compra muita Tupperware, tem que usar Eita, todas as mamãe. Tupperware. Se não usar, pode me doar, que eu tô aceitando. Mamãe, Volto com você, Vanusa. Um ótimo fim de gostei, viu? Aí semana. foi um apelo muito sincero, ao vivo. Que lindo!